Gravando. Estamos de volta, Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre o culto infantil, o departamento infantil de uma igreja. Qual a sua importância? Nós falamos que é muito importante todas as igrejas estarem preparadas, principalmente estruturalmente. É o início, tem uma sala, tem algum local para receber as crianças e os pais ficam tranquilos. Agora nós vamos falar também um pouco do conteúdo. É muito importante entender que nós estamos em um novo tempo, tecnologia tem que ser inserida. Não, tudo bem, beleza, mas que conteúdo é esse? Eu já conheci escolas, não aqui no Brasil, mas fora, tem muita essa cultura de você entra na sala das crianças, lá tem uma estrutura fenomenal, tem 50 Xbox e PlayStation, e a criançada fica jogando videogame. E, tudo bem, legal, mas eu falo, videogame para jogar em casa, a gente está na igreja. Igreja é o local de aprender a Bíblia, deve-se todo o conteúdo ser ligado ao aprendizado bíblico, ponto. Com certeza, com certeza. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, deve aprender desde a sua mais tenra idade. Porém, o segredo é a forma pedagógica. A visão é essa, é você aplicar a Bíblia Sagrada, toda ela, de forma pedagógica, segundo a faixa etária de cada um. Um exemplo, atualmente, lá na igreja, nome da nossa igreja, Igreja Evangélica Palavra Viva. Então, é a palavra viva e eficaz, Hebreus 4:12. E esse ano, 2014, nós estamos destrinchando a Bíblia Sagrada na sua essência de Gênesis Apocalipse com o departamento infantil. Então a gente está trazendo, legal. inclusive o congresso em junho agora, foi uma benção de Deus, né? Deus abençoe aí toda a diretoria, as crianças, o apoio, e aí tivemos lá a Bíblia. Então falamos dos livros, falamos, baseado em Hebreus 4:12, e falamos dos livros, falamos de teatro, coreografia, peça, tudo trabalhado em cima da Bíblia Sagrada. E todo o ano letivo de 2014 está sendo direcionado com a Bíblia, porém, de forma aplicada a cada faixa etária. Resumindo, as crianças estão fera na Bíblia, estão aprendendo, cada um, mas pastor, tem uma que não sabe ler, mas ela sabe entender que existe Golias, que existe Davi, que existe Jesus, que existe Calvário, que existe, entendeu? Sem ler, ela sabe que existe. Então, esse é o grande segredo, é aplicar a Bíblia Sagrada, que é a nossa única e inerrante palavra de Deus, de forma pedagógica a cada faixa etária, seja ela qual for. Com certeza. E frisando que, hoje em dia, a tecnologia é a ferramenta mais importante que nós temos para atingir a criança. Nós vemos que as crianças, elas passam muito tempo na frente de um tablet, de um computador, de um notebook, e não passa tanto tempo na frente de uma Bíblia Sagrada. Se nós conseguimos enxertar isso na criança, no pouco tempo que nós temos com ela dentro de uma salinha, seria muito importante. Eu lembro que, antigamente, sou mais ou menos 12 a 13 anos professor de todas as classes da minha igreja. E nós passamos por um trabalho com as crianças que os pais não eram evangélicos. E o trabalho foi tão importante que elas trouxeram os pais para a igreja. Perfeito. Os pais se tornaram filho na fé dos seus próprios filhos. Então, isso foi muito importante e hoje nós estamos resgatando isso novamente, né? Temos crianças que, no meio de um culto, ela está antenada no celular, no Facebook, no meio de um culto, né? E nós estamos trazendo elas para dentro dessa sala e ensinando como que tem que alcançar o batismo com o Espírito Santo, preparando para um batismo mais à frente e usando as ferramentas como a internet, como o próprio Facebook, como um canal que a gente cria e começa a trazer essas crianças para entender um pouco mais a palavra de Deus. Eu penso que essa tecnologia, tudo isso é muito importante, mas, né, corroborando com o que o pastor Luciano Costa falou, a palavra é o essencial. O meu filho, né, o mais velho, há alguns anos atrás, ele tem 12 anos hoje, mas ele devia ter uns 6 anos, e a gente foi visitar, eu fui ministrar numa determinada igreja, e aí ele foi, né, para o culto das crianças, e foi aí depois no carro, eu perguntei, e aí, filho, como é que foi o culto? Aí ele 6, 7 anos, aí eu falei, pai, gostei muito não. Eu falei, por quê? Porque as tias colocaram um DVD de um filme, Procurando Nemo, na época, e as duas tias ficaram conversando enquanto passava o filme, e as crianças vendo Procurando Nemo.
Quer dizer, e aí o que que aquele culto foi? Foi para criança, foi engraçado, foi legal. O filme, quem viu o filme é bacana. Entretenimento, O né, entretenimento, pra mas a criança. palavra. Então foi assim, aí teve um lanchinho depois e acabou. Ele com 6 anos teve ele não gostou. Por quê? Ele está acostumado, né? Não sou contra filme. Xbox, o André estava falando, né? Tomara que lá na igreja tenha, beleza. Agora, a palavra, o momento da palavra, como no momento de um culto, para nós adultos tem o momento da palavra, tem o momento da coreografia, do louvor. Agora, o momento da palavra você não pode abrir mão. E a palavra passada para a criança tem que ser de uma forma que ela entenda. Não adianta eu pegar um texto e começar a falar de escatologia para uma criança. Agora, a forma para a criança, isso é maravilhoso. E aí conta-se com a especialização de cada professor. O professor tem que estar ligado nisso. E hoje, André, não há desculpa, né? Eu acho que as igrejas têm que investir nos professores, porque o material que nós temos hoje, nós não tínhamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Você pode ver o material para criança que a gente tem hoje, se a gente procurar, a gente tem de qualidade para capacitar os nossos professores, inclusive com cursos, né, ministrando isso aos professores, isso é importante. Não conciliar o espaço físico agradável com o ensino e com a preparação do professor também. Isso é indispensável. Outra coisa importante, André, eu gostei muito naquela hora que você falou sobre se deve ou não buscar o batismo com o Espírito Não, Santo, que eu entro as nisso. crianças. Vocês acham muito agressivo? Eu já ouvi esse adjetivo, essa descrição ser feita em vídeos, às vezes, de internet, que você vê o culto de um monte de criança, todo mundo ajoelhado, a pessoa, vamos falar em língua. Eu cresci na Assembleia de Deus, eu lembro que existia pelo menos uma vez aí por quadrimestre, tudo, que a gente ajoelhava, e o professor tem que ficar, meia hora agora, todo mundo ajoelhado, vamos todo mundo falar em línguas. Eu tinha 6, 7 anos. Para quem olha isso de fora, fala, gente, que agressivo você querer que uma criança fale em línguas estranhas. Fenomenal, é assim, existia culto de criança de busca com batismo no Espírito Santo. Isso que eu quero dizer, isso que eu quero dizer. Hoje em dia, os professores não estão tão preparados como antigamente. Não estão, a verdade é essa. A preparação de antigamente ensinava a criança a orar. Hoje em dia nem se ensina a criança a orar, a buscar o batismo com o Espírito Santo. E a preparação pior não é essa. É que a criança vem para a igreja e o professor não tem um pouco de psicologia, porque tem que ter. Quem é essa criança? Quem é o pai dela? Quando vai descobrir, o pai é macumbeiro. Quando faz a oração, a criança cai endemoniada. E tem uns que não sabem nem expulsar demônio. Aí, então, tem que ter uma preparação espiritual, saber quem é o pai daquela criança, quem é a mãe daquela criança, que ensinamento que ele está tendo na internet, quem é os colegas dele. Às vezes, o pai daquela criança é uma pessoa que está envolvida com bandidismo, com tóxico. A mãe está envolvida com prostituição. O casamento foi desfacelado. E aquela criança, André, entra na igreja, às vezes nem através do pai e da mãe, entra através da avó, da tia, que levou aquela criança. E através daquela criança, Deus vai resgatar toda aquela família. Então, o ensinamento dentro da igreja hoje, eu acho que tem que mudar. Não discordo dos irmãos concernentes às revistas. As revistas são ótimas, mas eu acho que os professores têm que ter uma preparação maior. E busca com batismo com o Espírito Santo, acho que tem que ter dentro da igreja. Continuar. Deixa eu falar um pouco disso, eu ouvi os pastores busca. primeiro, depois eu vou entrar em outros fatos, mas a espiritualidade de um culto infantil, até que Exato. ponto? Tem que ser parecido até com o culto normal? Gente, vamos falar línguas aqui. Criança tem que falar línguas, não tem dessa, não. Não, o que acontece? O culto, o Espírito Santo é para criança e para vovó. O culto é para qualquer um. Perfeito. O Espírito Santo é para qualquer um. Né? Então você tem que trabalhar e de acordo. Aí um exemplo, a pessoa fala, mas isso é muito agressivo para criança. Não é agressivo criança ver jogar videogame. Tem uns que arrancam o coração, tem sangue, isso não é agressivo. Atropela, tiro, estoura, isso não é agressivo. Mas a criança busca o Espírito Santo, aí é agressivo, né? Escandaliza. Então vamos lá. Criança já querer dar beijo, criança de 5, 7 anos, querer dar beijo na boca. Desde quando isso acontece? Beijar na boca. A criança quer beijar na boca. Ela procura isso. Então, isso não é agressivo. Agora, buscar o Espírito Santo. Então, tudo pode ser feito, à luz da Bíblia, para a criança de forma pedagógica. Deixa eu só arrastar, que eu não quis ser mal educado, com o meu amado que falou muito bem, mas eu quero discordar entre aspas. É sobre tecnologia. O que acontece?
nós somos acostumados aqui no Sudeste e Rio de Janeiro com tecnologia. Nós estamos no Brasil todo. E tem pessoas, inclusive no Rio de Janeiro, que não tem recurso. Esse negócio de internet, 3G, 4G, nem meio G. Pergunta se Então não tem come com nada. farinha, né? Então a gente tem que ir para folhinha mesmo, para xerox, tem que ir para o lápis de cera. É o procedimento, é o Que não deixa de ser recurso. uma tecnologia. É o recurso que temos. Então, o que não pode faltar é o conteúdo. Porque não adianta ter tecnologia, Xbox. Exato, esse tal, negócio e aí. PlayStation. E não ter o conteúdo. Então tem que haver um conteúdo. Se você tivesse um Xbox, tá falando o nome desse jogo aí? Pode ser. Esse negócio aí. Se tiver esse jogo, sabe se foi uma batalha espiritual? Daniel 10. Aí, ó. Entendeu? Se o conteúdo do joguinho fosse Daniel 10, a batalha do arcanjo, aí vamos fazer um joguinho desse? Aí eu colocaria lá na igreja. Olha aí a batalha, você é arcanjo, luta lá. Aí sim. Agora, não, joguinho fúteis, né, de violência que não aguça nenhum lado de crescimento, nem moral, nem espiritual. Essa é a verdade. Então, o conteúdo, seja com lápis de cera, seja com giz, seja o que for, o conteúdo vai valer mais. E aí, quem dentro da sua realidade pode aplicar uma tecnologia excelente. Já pensou? Minhas ovelhinhas, todas elas, quando chegam na sala, ao seu tablet, patrocinado pela Palavra Viva. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu vou querer entrar um pouco na linha que eu acho que o pastor Sérgio até tocou, do preparo dos professores, porque hoje a gente entende, criança, então bota uma irmãzinha, um jovenzinho para cuidar que gosta de criança. Só que hoje em dia, o ambiente e as coisas com que ela se depara, ela tem que ter um preparo e muito grande. Primeiro, a gente falou, manifestações espirituais, crianças endemoniadas, isso acontece. Então tem que ter alguém preparado e saber e tratar do segundo. Outro momento, e aqui foi uma professora da escola dominical que acabou de mandar pela internet pra gente. Ela falou, André, certa vez notei que uma criança, uma garotinha, vinha sempre pro culto e ela tinha sinais de marcas de maus tratos no corpo dela. Pai batia, não sabia quem batia. Se é uma pessoa despreparada, ela já chega, toca, já fala para a amiga, aquilo se espalha para a igreja, isso é muito complicado. Então ela chegou, olha, fui no pastor, levei o pastor trouxe os pais para tratar daquilo. Então tem muita coisa que o pastor nunca vai saber, que a professora da escola dominical consegue. Gente, deixa eu falar uma coisa. Se o professor está vendo um casal, ele não entende bem o que está acontecendo no casal, ele pode chegar no professor e falar, olha, chega naquela criança e tira, porque criança não mente. Se a professora sabe chegar na criança, conversar, ela consegue receber e tirar informações muito importantes para tratar uma família. Mas também, se quiser difamar, consegue usar a criança também para fazer isso. Então, tem que ser uma pessoa de confiança e uma pessoa muito preparada, porque a criança é a janela aberta para a família de qualquer pessoa. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais.